Eu acredito muito na arte, na música, né, nas linguagens artísticas, porque elas transformam, né? Elas não te deixam estanque, né? Elas te sensibilizam. Então, assim, para mim, né, enquanto pessoa, eu vejo assim que é o caminho, né? E eu nunca deixei, né? Então, eu sempre estou envolvida na igreja, eu canto em quarteto, né? Canto no grupo do louvor, quando eles me chamam, canto no coral da igreja que a gente está retomando. Então, assim, a história é música a minha vida, né? Faz acontecer, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que é uma marca, né? Que eu vou levar para mim e tenho comigo, né? Que a gente tem condições de fazer, né? Mas a gente tem que fazer, né? E se propor, né? Porque só reclamar, né, não acontece, né? Então, eu tenho isso comigo, né, Douglas, assim, que a gente tem uma missão. Enquanto a gente está aqui nessa terra, né, tem uma música que fala, né, que Deus, enquanto Ele tem todos os sonhos que Ele tem para ti, que enquanto não realizar, Ele não vai realizar. Eu lembro dos finais de ano que a gente levava as crianças ali para a praça, para os musicais de Natal. Isso me emociona. De pensar que muitas crianças não tinham oportunidade, né, de poder ir para um momento desses. Eu juntava as 4 escolas, dava mais de 100 crianças, né? A gente usava playback, né? A gente não tinha muitos recursos, né? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. Antes de apresentar a nossa convidada deste final de semana, eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, faça todo aquele ritual que é necessário para levar mais longe histórias como a que a gente vai contar a partir de agora da Ruth Patzheim, que é presidente do nosso COMUSE aqui, o Conselho Municipal de Cultura, professora, educadora, tem um trabalho social belíssimo e a gente vai saber tudo isso a partir de agora. Ruth, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Encontro Casual. Bom dia, né? Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Para mim, assim, foi uma surpresa, né, esse convite, mas na certeza, né, que a gente está aí para contribuir, para ajudar, né, a divulgar o que acontece, né, a partir da vida da gente também, né, mas também todos os envolvimentos que a gente tem, né, enquanto cidade e comunidade. Pois é, vamos voltar no tempo lá em Santo Ângelo, né? Isso, 1965. A Ruth menina ainda, já dava sinais que a música, a comunicação, assim, a educação seria o chão dela, a vida seria por esses arredores? Olha, Douglas, assim, eu posso te dizer, né, que é um tempo assim, quando a gente rebobina, né, essa mente para trás, né, já vou fazer esse ano, se Deus permitir, 60 anos, né, então tem uma caminhada e uma jornada bem significativa. Mas a minha infância, né, eu nasci em Santo Ângelo, né, como você colocou ali, meus pais, né, eles sempre foram pessoas ligadas, né, meu pai principalmente à música, né, então eu cresci, né, com em alemão a gente dizia o harmonium, né, que era um teclado, né, de madeira, e eu ouvia ali ele tocando, né, e assim eu quero destacar que ele nunca teve estudo, né, então isso foi uma coisa assim que sempre me marcou muito, né, e ele gostava muito de trabalhar com a parte, vamos dizer assim, de ensino para meninos. Ele trabalhava com sopros, então eles tinham uma banda de sopros, né, na igreja, e ele ensinava crianças, né, na ocasião. Então eu convivi com esse movimento, né, de trombone, trompete, né, então assim sempre com as aulas do pai. Isso, ali, né, e com o passar do tempo, eu começava, quando a gente brincava na vizinhança, a gente dava aula, botava quadro, né, meu pai era carpinteiro, então a gente tinha madeira, né, então a gente fazia esse movimento, né, então eu fui me constituindo, né, uma pessoa que sempre estava
próxima ou presente, né, nessa área, tanto da música, né, e quanto do ensino. Juntando, né, as duas. Esse ensinamento dele da música veio de antes do avô? Eu acredito que sim, porque meus avós vieram da Alemanha, né? Então, assim, eles realmente tiveram, quando eles chegaram no interior de Juricaba, né? Eles tiveram, assim, um tempo bem difícil, né? Mas meu pai, né, assim, do que eu lembro dele, quando, né, a gente já não conhecia mais meu avô, né? Mas ele falava, né, desse gosto musical que eles trouxeram, né? Então, meu pai, ele foi, né, fazendo esse movimento, assim, ele não tinha nem, acho que o segundo ano primário da época, né? Então, para mim, ele foi um herói, né? Porque ele realmente fez muita coisa, vamos dizer assim, por essa determinação, por essa vontade, né, de deixar um legado, né? Então, isso prova é você, né? O teu próprio legado agora, né? Com certeza, né? Então, assim, isso foi andando, né, na minha vida. Aí uma outra coisa que, né, assim, lembrando da minha infância, adolescência, juventude, eu gostava muito do esporte, né? Então, eu estudei um período, né, no meu ensino fundamental foi na Escola Concórdia, que existe até hoje lá. Depois eu fui para a Rede Verzeri, mas aí eu não pude ficar em função de custos na ocasião, para o meu pai. E aí eu fui para a rede estadual, o Colégio Missões, que existe hoje lá ainda, né, bem famoso. E lá eu tive um professor de educação física muito gente fina, muito gente boa, né, que me incentivou no vôlei. Então eu tive essa, vamos dizer assim, veia também para o esporte. Meus irmãos também jogavam, né? Então, assim, a família sempre foi muito dinâmica, né? Então, assim, a gente acabou, vamos dizer assim, se envolvendo nisso também. Família grande, Ruth? 3 irmãos, né? 2 irmãos, né? Um falecido, então 2 que estão vivos hoje e eu, né? E eles, né? O Siegfried e o Rainer, né? E a Ruth, né? Tudo alemão, né? Não dá para deixar de registrar isso, né? A mais nova? Eu sou a rapa do tacho. É verdade. E aí, com isso, né, também, vamos dizer assim, a gente foi se envolvendo, né, jogando em campeonatos e tal. E aí, num congresso, né, lá em Itaara, em Santa Maria, eu conheci meu esposo, né, meu futuro esposo. Então, eu tinha 15 anos na ocasião. E hoje nós estamos, então, casados há 40 anos, né? É uma história também, né? E aí, com isso, né, eu casei com 19 anos e vim para Ijuí, né? Então, a minha história... Ele é ijuiense? Ele é daqui. O Nico, né, como a gente chama ele, né? Ele também, a loja dele, que ele tem uma agropecuária, né? Uma vida inteira aqui em Ijuí, mais de... Tá fechando em 45 anos de existência, né, desse trabalho que ele faz, né, aqui em Ijuí. E aí, com isso, né, eu, tipo assim, me dediquei um período, né, vamos dizer assim, mais para a família, né. Depois começaram a nascer os filhos, né. E aí, depois que eu fui estudar a faculdade, que eu fiz educação física. E aí foi o gosto pelo esporte que pesou para a decisão de ser educação física. Até porque, né, Douglas, a gente não tem uma formação em música, né. Isso é uma lacuna, né, que eu sempre falo, né, para quem nos ouve, né, e o pessoal que a gente é envolvido na música, que nós precisaríamos ter um curso de música aqui, né. Então, a minha vida foi, vamos dizer assim, mais voltada ao esporte, e aí com isso eu comecei a treinar grupos de vôlei aqui na cidade, né. Hoje tem um grupo de vôlei de 35 anos, que eu também iniciei lá na época, né, uns anos depois que elas estavam já formadas. E naquilo, né, Douglas... E dá tempo ainda, Ruth? Dá, eu ainda jogo. Agora estou um pouquinho desfalcada em função de um ciático que está me incomodando. Para quem não conhece, a gente vai falar ao longo do programa de todas as atividades, não são poucas atividades, né? Não, realmente, assim, graças, né, eu tenho tido esse pique, né, assim, no sentido de poder fazer, porque eu gosto do que eu faço, né? Eu sempre digo, quando a gente ama o que faz, aquilo que, né, motiva a gente não é um peso, né? É uma forma da gente também estar contribuindo, né? Chegou a pensar na hora dessa escolha por um curso de encarar Santa Maria, fazer fora, porque se fosse pesar numa balança, acho que a música ainda estava falando mais alto, né? Com certeza. Assim, é um sonho, né, Douglas, que eu sempre digo que, né, a gente nunca pode dizer que não vá ainda realizar. Mas foi uma coisa que realmente, assim, era um desejo meu, né, de fazer faculdade de música.
Eu sempre fui atrás, fiz cursos, ia a Curitiba, mas assim, de sair de casa, né? Acredito que até o Nico ia me apoiar também. Mas aí eu já tinha as crianças, né? Então eu tenho 3 filhos, né? O Matheus, 37 anos, o Alexandre vai fazer 34 e a Evelise vai fazer 28, né? Então, assim, filhos que não que foram assim um atrás do outro, né? Mas que demandavam, né? Claro, da nossa... do nosso envolvimento. E aí, com isso, eu optei em fazer educação física, né? E que eu acredito, assim, que ele tem também a ver com o movimento, né? Com a dança. Todas as áreas isso, têm a ver, né? E aí eu vim estudar aqui na Unijuí, né? Então, em 2007 para 2008 eu me formei, em 2013 eu comecei, né? Essa minha jornada aqui na universidade, né? E aí, com isso, também eu entrei para o lado... vamos dizer assim, da educação, né? Eu comecei na escola Rui Ramos, né? Que lá tinha uma pessoa, uma amiga muito, que eu considero como se fosse uma irmã, Salete, né? Que era diretora na época, sabia, né? Como eu trabalhava, eu já desenvolvi aqui na igreja também, na PIB, o trabalho com crianças na música, musicalização, né? E aí ela me convidou, né? Pediu para a secretaria me contratar na época pelo CIE, né? Que era daquela época, então estou ficando velha mesmo, né? Mas aí com isso, né, eu comecei a ter essa caminhada, vamos dizer assim, também na educação de Ijuí, né? Então, e se encontrou, não teve assim um arrependimento? Não, de forma nenhuma, eu sou grata, né? Me sinto satisfeita, né? Me vejo assim realmente onde eu estou, né? Lembro daquele quadro lá da infância, das vizinhanças, né, com as meninas dos Meneghetti, né, que a gente ia no pátio brincar e dar aula, né? Então isso tudo, né, traz pra gente, né, Douglas, realmente essa coisa, né, que a gente não está no lugar errado, né? E por outro lado, né, Douglas, eu sempre sinto assim comigo, né, que a gente tem uma missão, né? Deus nos dá, Ele nos fez nascer, né? Vou abrir aqui um parênteses, quando eu era, né, isso é uma história que a minha família conta, eu era bebezinho, de, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos, né? E lá, antigamente, as famílias, assim, elas não tinham, né, coisas muito de cuidado, né? E tinha um tacho, né? Era 15 de novembro, que eles contam, né, para mim, que era um dia de eleições na época, né? E meus pais foram e meus irmãos eram para me cuidar, né? E aí, né, essa guriazinha saiu, né, e foi lá no tacho, e eu caí dentro do tacho né, que era de água para lavar roupa e tal. E aí eu tinha uma irmã, uma tia, por parte do meu pai, que morava, né, que naquela época tudo era meio, a família era toda... Meio próxima. Ali, isso. Né? E ela tinha algumas deficiências, né, mas ela viu as minhas perninhas, né, então ela começou a gritar, e uma pessoa que passou no pátio, onde meu pai tinha a carpintaria, né, viu, e aí ele correu e ele me pegou, né, e aí eles me levaram dentro de uma Vemaguete da época, né, até o Hospital Santo Ângelo, né, e numa da corrida que ele estava dando, o meu tio precisou dar aquela freada, e naquilo então eu botei aí, então eu sempre digo assim, eu sou uma improvável, né, que não era para de repente, né, ter continuado a vida, mas Deus me deu a oportunidade, né, então hoje eu só posso agradecer. Poderia né, ter sido uma grande tragédia. E isso. Os irmãos? Como se diz depois, a mãe e o pai deram uma surra, né, que era da época, eu né? imagino que eles levaram um sustinho, pelo menos. Mas né? é a vida nossa, né, de que a gente vai, vamos dizer assim, construindo, né, são fatos, né, que isso eu não lembro, né, desse fato, só eles, né, que eu era pequena mesmo, né, mas assim, então isso era uma coisa assim que, né, que é contada, né, que foi contada para mim, que eu levo, né, como eu vejo assim que não era minha vez, né, era para continuar, e hoje estou aqui, né, felizmente, a gente sabe, continuou. Para quem não viu o filme da biografia do Ray Charles, né, ele perde o irmão exatamente assim, né, cai dentro de um tacho de água, estavam lavando roupa. Né? Era aquela coisa assim, né, a família não tinha máquina de lavar roupa, né, era tudo meio deixado em molho e tal, né, e na ocasião aquele tacho ficou com água e eu fui lá brincar, né, certo, né, fazer uma peripécia e deu, né, o que deu, né. Deu ruim, mas deu certo. Né? Deu certo. Ruth, tenho certeza que deu certo também as tuas escolhas musicais. O que a gente ouve para começar o encontro casual de hoje? Bom, eu tenho
para mim sempre, né, Douglas, que o amor é que nos move, né? E dentro de toda essa, vamos dizer assim, gama de músicas, né, que a gente passa, eu não posso deixar de considerar Jota Quest, né, com Daqui Só Se Leva o Amor, né? Então é uma das músicas que eu canto, né, que eu gosto e que eu sempre penso assim que ele dá essa chance para cada um de nós, né, demonstrar no seu dia a dia, né, esse movimento, né, assim, do amor mesmo, né, que às vezes quando a gente vê tantas coisas ruins, né, que acontecem, né, ainda eu sempre tenho esperança e acredito, né, que o amor supera, né, quebra barreiras e faz tantas coisas, né, pelo bem. Né? Apesar de tudo. Apesar de tudo. E na sequência? O Amazing Grace, né, que é uma música que me toca muito pela questão da minha infância, né, ali adolescência, quando eu tinha 10, 11 anos, quando eu tomei a minha decisão, né, ao lado de Jesus, né? Foi numa conferência, né, que a gente tinha na igreja, e naquela ocasião, né, era em língua alemã. E eu lembro muito bem, né, quando aquela pessoa que era da Alemanha, que naquela ocasião veio ali para a nossa igreja em Santo Ângelo, e ele falou muitas coisas que parecia que estava falando para mim, né, que era assim, estava descrevendo a minha vida, né. E naquele dia, assim, eu tomei essa decisão, né, e é pela graça, né, que a gente é salvo, que a gente tem essa vida com Deus. Então, assim, essa é uma música que eu carrego também, né, com muito, assim, respeito, muito sentimento. Canto ela no português, mas eu gosto muito da versão no inglês, né, porque eu acho assim, e também é coral, né, então assim, acho que deixa a gente assim, realmente nos sensibiliza, né. Então eu optei nesse primeiro momento por essas duas músicas. É a nossa convidada aqui do Encontro Casual da Unijuí FM. Claro, a gente vai ouvir as duas primeiras, depois voltamos com mais conversa aqui, bate-papo com Ruth Pazheim, a nossa convidada de hoje. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual, recebendo Ruth Pazheim, professora de música. Quantos grupos hoje, Ruth? Bom, a minha história, né, na sequência, porque a gente falou né? muito da parte da educação física, isso, da escola, isso. Mas tem a Ruth que tem essa musicalidade aflorada. Isso é uma coisa, né, voltando lá para o meu pai, né, por isso que eu digo assim, ele foi uma marca muito grande, né, quando a gente era criança, então a gente não tinha TV, não tinha nada dessas coisas na época, né, então no final da tarde, quando ele voltava do trabalho dele, ele sentava conosco, né, e nos botava no colo e cantava em alemão, né, então assim, eu tenho várias canções, né, que eu lembro, assim, que ele sentava e cantava, então isso foi uma coisa, né, que eu fui sempre estimulada, né, além Tem uma que marca mais, que dá para dar uma palhinha aí? Sim, vou tentar cantar, tá? Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Gott ist die Liebe, liebt auch dich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, drum sag ich's noch. Tá mais ou menos, né? Mas é por aí, né? Diz assim que Deus é o amor, né? E que Ele ama a mim e ama você, né? Então, assim, em suma, né? Aí tinha cantigas também, vamos dizer assim, culturais, né, mais infantis, né, que é Hoppa, Hoppa, Reiter, wenn den Falten schreit, falte in den Graben, fressen in die Raben, falte in den Sumpf, macht die Rut, pums, né, ele me jogava para baixo, né, então, brincadeiras também, né, que ele fazia. Passou para os filhos isso? Olha, eu até tentei, mas não vingou a coisa, né, não foi muito longe, porque também eles são do esporte, né. E épocas diferentes, Épocas diferentes, com certeza, né?
Mas aí, com isso, né, eu quando vim para cá, que eu casei, ali na igreja, na PIB, né, eu encontrei a Maria Cristina Tempel, que hoje está em São Paulo, né, lá na Grande São Paulo, e ela era uma pessoa já formada na música, né, então isso para nós era algo assim muito... A igreja sempre investiu muito nessa questão de música, e ela era a nossa ministra de música. E ela, então, quando ela me conheceu e ela viu que eu tinha essas qualidades, aptidões, né, habilidades, ela me chamou, né, para começar a ajudar ela no trabalho infantil ali da igreja. E aí, com isso, né, eu fui me desenvolvendo e fui fazendo cursos, né, buscando, sempre estava buscando alguma formação, né, indo atrás de vários nossos educadores musicais do Brasil, né, Elvira Drummond, então, assim, várias pessoas, né, que eu fui, assim, me espelhando, indo atrás. E aí, com isso, né, eu fui, vamos dizer assim, além da educação física, né, que eu fazia aqui na Unijuí, né, eu fui também para esse lado da música, e aí eu comecei a trabalhar nas escolas, né, então... O meu pontapé inicial foi lá na Escola do São José, no Rui Ramos, né, que eu comecei com a educação física, né, trabalhando as habilidades com as crianças, né, na área do primeiro ano, na ocasião, né, e aí a professora, que era a diretora Salete, me chamou, né, para fazer um trabalho de música com os quartos anos da ocasião, né, e aí eu acabei começando um coral infantil lá, né, então, com várias músicas, e aí na ocasião a Prof. Carmen Batu, né, que viu o trabalho e me levou, né, então assim, mais, né, para outros lugares. E aí eu comecei a me tornar uma oficineira. Eu ia por 4 lugares na nossa cidade, né. Eu ia lá no Alvorada, na Escola de Olinda Barufaldi, comecei no Rui Ramos, né. Fui no Deolinda, fui no Tomé de Souza, na escola, né, municipal, e aí depois, na ocasião, a dona Carmen abriu, a professora Carmen abriu o Pardal, o Centro de Artes Professor Pardal. E lá, então, junto com outros colegas em outras áreas, né, artísticas, eu vamos dizer assim, inseri com a música, né, fazendo coral infantil lá com as crianças, né, que vinham naquela ocasião. Aí depois, assim também por incentivo, eu fui fazendo ali na Faculdade Batista regência, musicalização, né, então assim, eu fui me... Né, construindo, já que eu não tinha faculdade de música, né, eu nunca deixei, vamos dizer assim, eu andei, né, assim, sempre buscando os dois lugares, né, tanto que a minha dissertação, meu TCC aqui na Unijuí, eram danças cantadas ou cantos dançados, ou né, seja, voltando às raízes sempre, né? Sempre, né, o professor Fernando, né, ele sempre me instigava, né, que ele queria que eu fosse para os indígenas e coisa, né, então assim, né, sempre isso foi muito forte na minha vida. E continua. Você nem disse ainda quantos grupos hoje, Ruth, tem o Liga, né? Isso, o coral, né, da já Liga tem quantos anos? Vai fazer 15 anos esse ano, né? Então eu comecei lá. Deve ter uma programação, né? Vai ter. Assim, a gente, quando elas começaram, né? Então logo em seguida eu fui chamada. Depois a Helena também entrou. Então, né? A gente teve umas circulações também. Mas elas é um grupo que eu trabalho, né? Então já há um bom tempo, né? Tenho, assim como meu colega que me ajuda, que é o Ezequiel no violão, né? Então assim a gente faz essa parceria também. Trabalho com um grupo ali na Estação Cultura, né? Lissa de Estrapasson, que é o grupo Vozes da Alegria, né? Que é um grupo de pessoas mais maduras, né? Já pessoas dos 60 a mais, né? Que, vamos dizer assim, são um grupo que gostam de se reunir para cantar, né? Então, como eu brinco, né, eu vou indo até que eu tiro alguma coisa a mais, né, do só o cantar, né, dividindo um pouquinho em vozes, né, trabalhando assim com eles. E na SMED, né, que a gente tem também o vocal, né, e com isso, né, Douglas, a gente vai indo, né, que nem ano passado na ExpoFest a gente se envolveu, né, também, né, a partir do Conselho de Cultura, né, a gente foi trabalhando junto ali com a equipe da ExpoFest, fizemos aquele evento bonito. Belíssimo, né? Eu ia né? dizer isso, né,
tem momentos, aqui eu lembrei de outro também, que é durante a pandemia, né? Sim, nós não deixamos... Eu não consigo nem lembrar porque me emociono ali daquele momento lá na prefeitura. Isso, a gente sempre, assim, né, Douglas, eu sempre digo assim, a gente nunca deixou, né, lá no próprio Pardal, se eu volto um pouco atrás, né, a gente sempre trabalhou com musicais na praça, né, de final de ano, com crianças, com o Jonathan, que está aí também, né, trabalhando junto na parte da dança. Então, sempre nós tivemos um envolvimento, né, assim, eu posso dizer, eu deixei e tenho feito até hoje, porque eu acredito muito na arte, na música, né, nas linguagens artísticas, porque elas transformam, né, elas não te deixam estanque, né, elas te sensibilizam. Então, assim, para mim, né, enquanto pessoa, eu vejo assim que é o caminho, né, e eu nunca deixei, né, então sempre estou envolvida na igreja, eu canto em quarteto, né, canto no grupo do louvor, quando eles me chamam, canto no coral da igreja, que a gente está retomando. Então, assim, a história é música, a minha vida. Pois é, e dentro dessa história, Ruth, é isso que eu ia te perguntar. Desses tantos momentos que a música te deu, tem alguns, assim, vou fazer um top 3 aqui, uns 3 mais marcantes, não melhores, mas marcantes por conta da emoção, por conta do momento, enfim, dos critérios. Eu sei que essa pergunta é difícil, né? Porque são muitas vivências com a música. Eu, assim, né, pensando assim rapidamente, né, Douglas, eu lembro dos finais de ano que a gente levava as crianças, tá? Ali para a praça, para os musicais de Natal. Isso me emociona. De pensar que muitas crianças não tinham oportunidade, né, de poder ir para um momento desses. Eu juntava as 4 escolas, dava mais de 100 crianças, né? A gente usava playback, né? A gente não tinha muitos recursos, né? Então isso é uma coisa assim que me marca muito. Um outro momento assim que dentro dessa caminhada com as escolas, né, Douglas, quando a gente tinha esse trabalho dentro, né, com o coral infantil, né? Santo Ângelo tinha uma arte muito forte lá no Antônio Sepp, que eles promoviam encontros de corais. E, assim, em vários deles, se não me falha a memória, nós fomos de 7, nós fomos em 5. Nossa. Né? E eu levava os 4 grupos. Eu organizava, né? Eu entrava 4 vezes no palco, né? Com repertórios diferentes, né? Para que essas crianças, né, tivessem a oportunidade. Então, isso são coisas que me deixam assim muito, muito grata, né? Hoje, às vezes, eu encontro, né, alunos que falam, prof, nós fomos lá para Santo Ângelo, no teatro, naquele lugar amplo. Né? Para eles também foi algo especial. Então, que tu imagina, esqueceram. né, assim, ó, né, crianças lá do Alvorada, né, que tiveram oportunidade, crianças, vamos dizer assim, lá do Tomé, lá debaixo do Colonial, né? Então, assim, de todos os cantos da cidade, né? Então, vamos dizer assim, ali o Rui Ramos seria mais centro, né? Então, assim, os outros eram mais realmente assim retirados, né? Então, eu posso dizer assim, são momentos que me marcam. E um que me marcou muito recentemente foi ano passado, esse movimento dos corais ali na Expofest, né, que a gente fez esse tributo, né, ao povo gaúcho, né, que passou por esse momento tão difícil das enchentes. Claro, o Covid também, né, a gente tem muitas marcas, mas eu acredito assim, são 3 momentos na minha vida, né, que assim eu levo no meu coração. Que realmente assim a gente tem que se colocar à disposição, né? Por isso eu sempre digo, né, Douglas, quando tu ama o que tu faz, né, tu não tem ruim, né? Eu buscava parceria de ônibus, né, as escolas, assim, não, a gente faz acontecer, né? Então isso é uma coisa que eu acredito que é uma marca, né, que eu vou levar para mim e tenho comigo, né, que a gente tem condições de fazer, né? Mas a gente tem que fazer, né, e se propor, né, porque só reclamar, né, não acontece, né. Então eu tenho isso comigo, né, Douglas, assim, que a gente tem uma missão. E enquanto a gente está aqui nessa terra, né, tem uma música que fala, né, que Deus, enquanto Ele tem todos os sonhos que Ele tem para ti, que enquanto não realizar, Ele não vai te levar. Então eu tenho isso comigo, né, que é uma coisa assim bem minha, né.
E para quem não viu esse momento, não esteve lá na Praça das Nações, lá no parque, tem imagens, tem no YouTube, vale muito a pena. Olha, também confesso que é um dos momentos que da Expo passada, definitivamente foi o momento. Foi muito marcante. Foi o momento mais marcante. E assim, e foi muito gostoso, né, de fazer esse trabalho. Né? Eu assim, que nem eu sempre digo assim, muitas vezes eu estou na coordenação, né, mas poder estar junto com os regentes, né, Lisandra, Helena, né, a Prof. Harit, então assim, a Prof. Tenisa, né, as natas da nossa cidade, né, então assim, foi muito gratificante poder fazer parte, cantando, ajudando a organizar, né? Então assim, eu acho assim que a gente é uma engrenagem, né? Tem aquele que vai estar lá na frente, mas tem aquele que está fazendo os bastidores, e a união, né, de povos ali. Isso, a gente trouxe, né? E a gente podia ter muito mais pessoas, né, envolvidas, mas realmente foi uma coisa que a gente, quando começou a fazer, né, ficou um pouco corrido. Mas eu acredito que para um próximo, né, que penso que vai ter, né? Né? Talvez com outra conotação, né? Espero que não tenha mais tragédias, né? Que a gente sabe que são sempre ruins, né? Mas que a gente possa, né? De repente movimentar isso dentro da nossa cidade que é tão próspera. Trazer um marco, isso, né, de novo, isso, bem isso, né? Vamos ouvir mais música? Falando em música, Ruth, o que a gente ouve agora? Pois olha, uma música, né, Douglas, assim, que eu tenho muito também, né, nas minhas memórias, é o Happy Day, né, do filme Mudança de Hábito, né, então, assim, isso também foi uma marca na minha vida, né, eu sempre digo, são ciclos, são momentos na vida da gente, né, que a gente, assim, constrói essas memórias, né, afetivas, e esse filme foi por demais, assim, marcou muito, né, por isso que eu falo, né, quando eu digo assim, se a gente quer, né, a gente transforma, né, a gente se coloca na brecha, a gente se coloca para fazer as coisas acontecer. Vale muito a pena quem não viu, né? Assistir, né, então tem duas, né, tem dois, o 1 e o 2, né, mas tanto o 1 como o 2, né, assim, uma história, acho assim, fantástica, né, que levou vida, né, para aqueles lugares, né, trouxe a música, né, como sempre, né, e a outra, então, né, eu não posso deixar também, né, de falar das nossas raízes, né, que essa diversidade que a gente é enquanto país, né? Então o samba, aquarela, né? Que a gente cantou ali na Praça das Nações, né? Em outubro. Então assim, eu acredito que nós temos uma diversidade, né, musical muito grande, né? Às vezes, né, eu me entristeço quando eu olho as qualidades, né, que a gente está perdendo, né? Se a gente for olhar o que já veio de construção, né? Nós precisamos, né, talvez reverem muitas vezes, né, que tem coisas que são muito chulas, né, são muito pobres, né, como se diz no palavreado mais simples, né, mas eu acredito, né, Douglas, assim, realmente que nós temos uma riqueza, né, cultural muito grande e nós temos que valorizar isso, trazer para as nossas crianças, né, fazer esse movimento, né. Tenho certeza que sim. Vamos ouvir mais duas músicas então da nossa convidada, a Ruth Paz-Rai, e depois voltamos, depois de um intervalinho rápido, e a Ruth ainda vai dar agora, antes aqui, uma dica de livro, porque eu tenho feito essa pergunta, Ruth, aqui, meio de pegadinha mesmo, aqui, sem combinar com o convidado, porque a gente precisa incentivar a leitura e a rádio, como rádio educativa, tem esse papel também. Sim. Como você falou na questão musical, a gente também precisa aprofundar mais esse momento, né? Estamos vivendo um momento raso de qualidade e um dos problemas, eu acho, é a falta de leitura. Certeza. Por isso, incentivar a leitura é um papel fundamental. Que livro que marcou a tua vida? Um livro que você está lendo agora? Que alguém falou? Enfim, dê uma dica de leitura. Gente. Bom, eu vou falar primeiro, né, assim, o que nessa minha vida, né, vamos dizer assim, me motivou sempre, né, é a Bíblia, né, que é meu livro, vamos dizer assim, de todos os dias, leituras, né, com devocionais que eu faço, né, então, assim, isso é meu livro, vamos dizer assim, que é de todas as manhãs ou de todos os entardecer, né, conforme meus horários que eu posso fazer. Mas, assim, um livro que, nessa minha caminhada, né, é A Vida com Propósito, né, que também é um livro, vamos dizer assim, mais nessa linha cristã, né, e um que eu tenho usado
além de outros tantos, de Elvira Drummond, né, que tem bastante material, tem Thelma Chan, né, assim, vários livros nessa área também no nosso trabalho enquanto profissionais de música, né? Que assim foi um marco também ensinando música musicalmente de Swanink, né? Então assim, ó, eu vejo, né, que nós enquanto educadores, professores, pais, né, pessoas que estão envolvidas, nós precisamos retomar, né, a leitura diária, né, livros realmente que dão uma sustentação, que te dão visões, né, do que dá para ser feito, né, tanto pensando em você quanto pessoa, ser humano, né, então a Bíblia para mim é o livro principal, mas também essa parte intelectual, né, esses dias a gente tinha uma fala, né, de uma palestrante que falava nas 4 dimensões, né, que é física, intelectual, emocional e espiritual, né? Então que a gente não perca, né, que a gente que a gente é um todo, né? Então eu te diria assim, a gente pode passar por todas as áreas, né? Claro, tem às vezes livros que marcam mais, né? Que deixam uma mensagem, vamos dizer assim, né? De histórias, né? Ayrton Senna, né? Várias coisas aí que nos levam, né? Assim, para coisas que aconteceram, histórias verídicas, né? Mas eu nesse momento, assim, eu te diria, né? Dou essa dica, né? Que tem, né? Qualidade, tem que buscar, né? Tem que realmente se fazer presente, né? Nessas leituras. E agora a gente vai ouvir as músicas que a nossa convidada escolheu. Depois do intervalo, voltamos com o bloco final do Encontro Casual. Depois do intervalo, nós voltamos aqui com o Encontro Casual, recebendo a professora, educadora, Ruth Patzheim. Ruth, vamos falar da atuação no COMUSE, Conselho Municipal de Cultura, de Ijuí. E quando a gente fala de Ijuí, é a capital mundial das etnias, tem uma cultura riquíssima aqui, é a cidade multiétnica. Como é que foi para você, ou como é que é para você presidir uma entidade que tem tudo isso por trás, né? É uma história também, né? Por isso que eu falo assim, é uma história de vida, né? São muitos momentos, né, dentro da minha caminhada aqui na cidade, né? E como eu estava, então, já trabalhando dentro da Secretaria da Educação, né? Eu tenho que sempre ressaltar isso, né? Foi me dado, a gente tem representantes tanto do poder público como privado dentro desses conselhos, né? Então, lá em 2018, 2019, né, eu fui convidada, na ocasião, era o então secretário Sérgio, né, e ele, então, ele disse assim, eu preciso de alguém na área da música, né, então ele conhecia meu trabalho, então tu vem representar esse grupo, né. Aí no primeiro momento, assim, né, eu fiquei um pouco, porque assim, né, porque tem muito mais pessoas com muito mais qualidade, muito mais aptidões né, formações do que eu. Mas enfim, né, aceitei o desafio e começamos ali então a trabalhar, né. E aí foi andando, né, então a gente começou depois, né, vários segmentos, começaram os editais, a gente trabalhou junto também, né, na seleção de projetos, né, que era mais assim, uma coisa mais, vamos dizer assim, da secretaria mesmo, né, a gente ajudava, né, tanto de música, teatro, né, a gente conseguiu formar um grupo de pessoas, né, até a professora Rosita era a nossa presidente da ocasião, né, então a gente começou ali a vivenciar um pouquinho mais o que é esse COMUSE, né, o que é um conselho de cultura. Então, para mim, né, Douglas, foi também um tempo de muito aprendizado. Tem sido, né, até hoje, nunca eu deixo de aprender. E ali, então, assim, a gente começou a ser confrontado, né, com tantas coisas que precisa acontecer, né, e que às vezes, né, a gente não tem pessoas, Eu ia né? chegar nessa parte, porque é muito vasto a cultura de vários segmentos. E todas querem e precisam de espaço, né? Como é que faz para administrar isso, né? Então, nesse sentido, né, aí logo ali adiante, né, então trocou ali a administração, né, e também tivemos que construir o plano, né, dos 10 anos da cultura do nosso município, né, e nesse sentido eu não posso deixar de ressaltar a Cirlei aqui, né, da Unijuí, que foi assim, alguém que foi muito importante nessa construção junto com o grupo, né, porque a gente tem todos esses segmentos representados ali, e aí eu posso te
te dizer, né, que a gente foi realmente andando, né, paulatinamente, né, vendo as necessidades, vendo, né, que não é só as etnias, não é só os CTGs, né, que tem tanta diversidade dentro da nossa cidade. Nós somos a capital nacional e mundial. De título não adianta, né? Ela precisa ser efetiva, de ação, de verdade. Então, a gente foi, né, a partir do plano, vendo todas essas necessidades, né, montamos esse plano, ele está em vigor, né? Dentro desse plano, a gente, vamos dizer assim, viu a necessidade de abrir a secretaria atual, né? Que é uma coisa que é para estar acontecendo nesse ano, né? Que o prefeito, vamos dizer assim, já nos deu essa, vamos dizer assim, a cultura ter uma pasta. Isso, a sozinha. Cultura e turismo ser uma pasta, esporte e lazer outra, né? Super necessário. Né? Demais, né, Douglas? Assim, não é eu sempre digo assim, às vezes, né, a gente vê nas redes sociais algumas falas, né, e a gente às vezes assim lamenta, né, porque assim, quando tu tá envolvido, que tu vê a coisa acontecendo, tu percebe, né, que a gente precisa avançar, né, e que realmente, né, nós não temos muitas pessoas nessa atual secretaria, né, então abrindo, né, eu acredito assim, o esporte, o lazer na nossa cidade está tendo assim vamos dizer assim, se nós for pensar cultura, turismo e o esporte e o lazer, ele está à nossa frente, né? Porque como nós conversamos esses dias com o secretário Alisson, lá tem uma pessoa efetivada, concursada na área do esporte, que é a Betina, né? Então ela tem, né, toda, vamos dizer assim, um olhar, né, que ela vai realmente fazer a coisa andar. E nós na cultura, né, vamos dizer assim, no turismo ainda estamos para trás, né? Não é uma queixa, né? Me entendam. É uma constatação. É uma constatação, né? É uma necessidade que a gente vê que é preciso acontecer, né? Ainda então, mais sendo Ijuí o que é, né? Em termos culturais. Mas né? tá louco, né, Douglas? Assim, eu sempre digo, né, Ijuí, eu não posso falar mal da minha cidade, da onde eu nasci, né? Mas eu vejo que Ijuí tem uma caminhada muito diferente, né? Ijuí é diferente. Quando a gente anda um pouco, assim, especialmente em cidades do mesmo porte, a gente vê o quanto a riqueza cultural... Em todos os sentidos, né? Então, assim, claro que tem coisas que poderiam ser melhor, sempre, né? Mas eu acredito, assim, né, Douglas, que então, com isso, dentro do conselho, a gente foi, vamos dizer assim, crescendo, e como eu sempre falo para o grupo, né? Hoje de manhã a gente teve a nossa primeira reunião, a gente faz a muitas mãos, né? A gente não é o presidente que faz, né? A Rosita, naquela ocasião, quando ela estava, ela deu o pontapé inicial, né? Que a gente conseguiu se organizar nesses anos, tinha, né, anteriormente também, mas que de repente não deu aquela liga, né? Eu sempre digo assim, tem coisas que tu tem que buscar, porque senão elas não vão, elas ficam no esquecimento, né? E eu vejo que cada coisa no seu tempo, né? Tem lá em Eclesiastes que diz que tem tempo para tudo, né? E eu acredito que nós estamos nesse tempo, né, onde a cultura, o turismo, né, o esporte, o lazer, as pessoas idosas, né, tudo isso precisa ter uma atenção, né, diferenciada. E aí, com isso, né, Douglas, eu vejo assim, quantas coisas a gente avançou. Então, essa vai ser uma vitória de toda a cidade, né? Não é do conselho que propôs lá no plano, né? É uma visão que a gente, na ocasião, quando construiu o plano, percebeu, né? Por essas fragilidades, né? A gente sentiu que precisava fazer isso. Então, nós estamos, né, assim, naquela iminência desse se concretizar, né? De ter um secretário de cultura e turismo, né? Que venha com esse foco, né, assim, realmente para essa área, né, que a gente tenha, né, pessoas técnicas, né. Então, assim, eu vou abrir aqui um parênteses, né, eu não tenho ficha partidária com ninguém, né, eu sou pelo nosso trabalho, que eu acredito, como pessoas, né. Então, às vezes a gente sabe, né, que existem esses jogos de cintura aí, né. Essa é a maior ameaça, Ruth? Eu acredito, ao plano e à própria cultura, não acredito que seja uma ameaça, né? Mas que, de certa forma, né, às vezes trava, né? Às vezes não deixa andar tanto, né? Porque eu acredito, assim, que é uma cultura, uma educação que nós precisamos quebrar, né?
que, né, o assistencialismo, todas essas questões, né, Douglas, assim, a gente sabe, né, eu não estou aqui para criticar A, B ou C ou D, né, não é isso, mas eu vejo que a gente precisa avançar nisso, né, que se está uma coisa sendo bem feita, a gente tem que juntar forças, parcerias e fazer melhorar mais, né, então o nosso conselho, né, ele é bem atuante, né, nesse tempo todo aí que a gente está junto, né, um grupo assim muito bom, né, de todos os setores. A TQG, hoje, por exemplo, na nossa reunião estava o conselheiro Orione, né, então, acompanhando, também nos trouxe, né, assim, como ele está vendo o trabalho que ele está lá, né, então tem coisas, né, como eu brinco, né, só muda de endereço, né, que tem as dificuldades, né, tem as questões que acontecem, né, mas eu vejo, sabe, assim, Douglas, que a nossa cidade, ela merece, né, ser olhada, né, desde essa parte pública, né, vamos dizer assim, termos um centro de cultura na cidade, né, que faz falta, né? Muito, né, que vamos dizer assim, é um que está lá no plano também que a gente gostaria de ver se concretizando, né. Então, assim, ó, eu acredito que é dia a dia, né, mês a mês, ano a ano, que a gente vai avançar. Só que, como sempre se fala, o tempo voa, né? Nós já estamos nesse ano agora entrando no terceiro. Não para, não para, é isso aí. Estamos entrando no terceiro ano, né, Douglas, do plano. Então, a gente está fazendo um monitoramento também enquanto grupo, né, para ver o que já foi, o que aconteceu, né, o que a gente já avançou. Tem a questão também do fundo, né, municipal de cultura que existia, mas estava adormecido, então agora também, né, a gente está, tivemos uns incentivos, né, que a Câmara aprovou, os 10% da Expofest para vir para o fundo, né, então, assim, várias coisas, hoje mesmo, né, a Patrícia, que é nossa assessora ali, que é da Secretaria, ela nos trouxe, né, então, aluguéis, coisas que vão, que nem o ginásio, né, tem uma cobrança, esse dinheiro vai lá para o fundo do esporte, então, eles têm como fazer outras coisas, né, e é isso também que nós, enquanto conselho, queremos fazer para alavancar outros, né, aquele artesão que está lá no fundo do quintal, fazendo a sua cultura, né, também ter condições, né, o cadastro também, que é uma outra coisa que a gente conseguiu, vamos dizer assim, avançar, né, porque as pessoas se cadastrem, né, para a gente conhecer, fazer esse raio-x da nossa cidade, né. Então eu vejo assim que tem muito trabalho, Douglas, não, né, não se faz com pouco, né. Por isso que eu sempre falo, né, assim, se alguém às vezes acha que é para empregar, para acomodar, né, as CCs e essas coisas assim, né, eu discordo, né. A gente sabe, né, que dentro de uma máquina pública, né, ela precisa, né, de pessoas para desempenhar, né, as suas funções. Então eu penso assim que essa proposta que o plano traz, né, dessa abertura da secretaria atual em duas, né, eu acredito assim muito, né, que vai dar, assim, vai nos motivar também, né, Douglas, assim, a fazer coisas que de repente estão, né, esquecidas, né, e que nem eu friso sempre, né, eu não penso só nas etnias, só no CTG, só na música, só na, né, eu quero para todos, né, para dança, para o teatro, né, para o artesanato, né. Eu penso que a cidade é muito, vamos dizer assim, grande, né, e ela carrega, né, assim, muitas coisas boas. E a gente tem que trazer isso, né, porque são estímulo, né, são ganhos, são rendas, claro, né, necessários, fundamentais para muitas, né, famílias. Isso, né? Então, assim, a gente não pode perder, né, além da questão cultural, do legado, né, que as pessoas vão deixando, né. Então, assim, também essa parte, vamos dizer assim, de subsistência, né, muito se mantém, né, através desses movimentos, né. E continue assim, né? Que a gente consiga, né, avançar cada vez mais, com né. absoluta certeza. Falando em fazer, vamos fazer o quadro existencial aqui? Vamos. Vamos ver. Perguntas filosóficas complexas com respostas mais curtas, começando com qual é o maior sonho atual de Ruth Paz-Rain? Olha, meu sonho é ver meus filhos, né, bem, né, podendo, vamos assim, usufruir de tudo aquilo que a gente, enquanto pais, né, deixou para eles também, né, daquilo que a gente é, que esse legado eles possam também, né, estar levando por onde eles andam, por onde eles estão. A coisa mais bonita que a Ruth Paz-Rain já viveu?
Primeiro, o meu casamento, né? Que fez 40 anos em outubro, né? Não posso deixar de mencionar. A minha conversão, né? Também, que foi uma coisa anterior lá na minha infância, né? E o nascimento dos meus 3 filhos, né? Que é o Mateus, o Alexandre e a Evelise. A coisa mais triste que a Ruth Paz Rain já viveu? A perda, né, de pessoas queridas, né, além dos familiares, né, o pai e mãe que a gente já não tem mais, né, de amigos especiais, né, que de uma forma ou outra, né, às vezes num acidente, né, que faleceram. E assim, acho que uma coisa que marcou muito, né, foi ali esse momento do Covid, né, onde várias pessoas, né, amigos, conhecidos, né, que a gente assim também, né, partilhou desse momento. Passamos também, né, graças a Deus, não foi nada, né, assim que não fosse com a medicação que a gente conseguiu controlar, né? Mas eu realmente, assim, esse é o momento que vai ficar marcado, né? E a enchente, né, que foi esse último evento do ano passado, que eu acredito, assim, que, né, a água, o fogo, a água é algo, assim, que mexe muito, né? O que é a morte para Ruth Paz Rain? Na minha fé, naquilo que eu creio, é onde eu vou viver os meus restos dos meus dias, né, que é lá no céu. Então, eu tenho um versículo lá em Apocalipse que fala, né, que eu vou viver em ruas de ouro, né, junto com os anjos, com Deus cantando, né? Então, isso é algo assim para mim que eu tenho certeza. O dia que eu partir daqui, eu vou estar lá na presença do meu Deus. E para finalizar, o que é a vida para Ruth Paz Rain? A vida, para mim, é isso que eu estou vivendo, né? O propósito que Deus tem para mim e para minha família, né? Então, enquanto eu estiver aqui com o sopro da vida, né, eu vou estar, que Ele me dê força sempre para deixar um legado, né, para quem vier depois de mim. Um legado que está servindo de inspiração para muita gente, Ruth. Muito obrigado por ter estado aqui contando um pouquinho desse teu propósito, que a gente percebe a cada palavra, na tua expressão, de como faz sentido, fez toda a tua caminhada aqui para chegar até esse momento aqui, de dividir com a audiência da Unijuí FM, no YouTube, na rádio, um pouquinho da tua história, que é bonita, marcada pela música, pela dedicação, sobretudo, ao que você acredita. Eu agradeço, né? Parabéns por essa trajetória. Obrigada, né? Assim, eu acredito que realmente cada um de nós, né, tem marcas que vai levar, né? E eu quero finalizar esse momento que tu me faz a pergunta da vida, né? Um trabalho assim que eu amo ver é o Musicalizando para a Vida na escola infantil de 0 a 3 na nossa rede pública municipal. É algo assim, ó, que me encanta. Me emociona ver aqueles toquinhos, né, tendo a oportunidade. Então a vida é isso, né? A gente realmente não pode deixar de fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? E que a gente possa sempre ser usado, né, como um vaso de ouro, né, um vaso de barro que é moldado para servir e servir aqueles que nos rodeiam. Não dá para enterrar os talentos, né? Não dá. Enquanto der, né? Ruth, vamos terminar com música o nosso programa? Vamos, o que a gente ouve para finalizar o Encontro Casual? Olha, não poderia deixar, né, Douglas, de a nossa raiz gaúcha, né? Então, assim, eu penso... somos. É, isso, né? Não tem como, né? Eu sempre admiro o trabalho que vocês também fazem, né? Enquanto vocal querência, é muito bom ouvir vocês. Domingo eu ouvi as meninas cantando lá no museu, né? É, assim, de emocionar, de deixar a gente realmente, assim, né? Eu sempre quero mais, né? Então, os serranos, eu sou do Sul, né? Eu acho assim, não posso deixar, né? Porque é algo bem marcante. E a última música, né, assim, que é uma música que tem também, né, de tantas que a gente já viveu e acompanhou, é Bondade de Deus, né, de Isaías Sade, né, que eu vejo assim que representa muito daquilo que eu sou, né, daquilo que Deus tem feito por mim na minha vida, né. E assim a gente finaliza o Encontro Casual aqui, que trouxe Ruth Paz Rain como convidada. No próximo final de semana tem mais. Fique conosco na Unijuí FM. Até lá.
Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.